Meus queridos, meus amados irmãos, em Cristo Jesus, a todos que nos acompanham, a todos que nos assistem, você que pela primeira vez chega a este canal, você também que já é ouvinte deste canal. Eu quero cumprimentá-los a todos na paz do Senhor Jesus. Que esta paz permaneça, que esta paz habite, que esta paz continue em nosso coração, não só hoje, mas que seja para toda a eternidade. Queridos, Epístola aos Hebreus, ou a Carta aos Hebreus, capítulo 12 e o verso 14, está escrito: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Graças a Deus. Eu agradeço a Deus por esta oportunidade. Também agradeço a você que tem tirado minutos, segundos do seu tempo, deixado seus afazeres, cancelado seus compromissos para juntos meditarmos na palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te recompense, a você e toda a sua casa. Eu peço a você que deixe o seu like, inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações. Meus queridos, todos nós sabemos que a Epístola aos Hebreus, ou a Carta aos Hebreus, é uma carta anônima. Nós não sabemos quem escreveu esta carta, quem foi o autor desta carta. Mas quem escreveu esta carta, escreveu para nos orientar, para nos alertar, para nos advertir que existe algumas condições impostas, principalmente no versículo em que lemos, para aqueles que pretendem alcançar a salvação, para aqueles que almejam alcançar a salvação. Muitas pessoas acham que para ser salvo, basta apenas aceitar Jesus e viver a vida que ele pretende viver, quando, na verdade, o primeiro passo é aceitar Jesus. Mas você precisa renunciar ao mundo. Você precisa dizer não para o mundo. Você precisa abrir mão daquilo que o mundo lhe propõe. Você precisa renunciar a si mesmo. Você precisa abrir mão dos seus prazeres. Você precisa aborrecer o mundo. Você precisa desagradar o mundo para poder agradar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus, ela nos declara que para servirmos a Deus, nós temos que andar na contramão do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Ignorando, repudiando aquilo que o mundo nos propõe. O apóstolo Paulo, em Romanos 12, 2, está escrito: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para mim desfrutar, para mim me alimentar, louvado seja Deus, da perfeita, agradável vontade de Deus, eu preciso abrir mão do mundo. Eu preciso renunciar ao mundo. Eu preciso viver para Cristo. Eu preciso andar meditando dia e noite na lei do Senhor, como diz o Salmo de número 1.
Louvado seja o nome do Senhor. Não, para mim alcançar a salvação, eu não preciso agradar o mundo, eu preciso agradar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Veja que o escritor desta epístola, ele tem uma preocupação de nos orientar, de nos alertar, de deixar escrito, visível aos nossos olhos, louvado seja o nome do Senhor, que para alcançar a salvação, você precisa seguir este padrão aqui, que o verso 14 nos orienta. Louvado seja Deus. O primeiro mandamento deste versículo é seguir. Seguir. Para você seguir, você precisa ter disposição. Você precisa ter atitude. Você precisa ter disponibilidade. Para você seguir, você precisa rejeitar, louvado seja o nome do Senhor, os pratos. Você precisa dizer não para aquilo que o mundo lhe propõe. Você sabe por que muitas pessoas pararam de seguir, pararam na caminhada, louvado seja o nome do Senhor, porque valorizaram mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. E o primeiro mandamento deste versículo, aqui onde está escrito seguir, quando se segue, não se olha para obstáculos. Quando se segue, você tem disponibilidade para levantar e prosseguir na caminhada, olhando para o alvo. Porque se você for focar nos problemas, nas dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia, você não tem disposição para seguir. Louvado seja o nome do Senhor. Para você seguir, você precisa ter atitude. Você precisa se levantar. Louvado seja o nome do Senhor. Esquecer de tudo que ficou para trás. Não olhar para trás. Seguir olhando para frente, para o alvo. E o nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é o céu. O nosso alvo é chegar à presença de Deus. O nosso alvo é um dia nos encontrar com o Senhor. Se nós olharmos para trás, se nós olharmos para os problemas, nós não conseguiremos prosseguir na caminhada. Louvado seja o nome do Senhor. Porque todos nós enfrentamos problemas no nosso dia a dia. Todos nós enfrentamos dificuldade no nosso dia a dia. Por isso que o autor aos Hebreus, louvado seja o nome do Senhor, ele nos diz, ele nos orienta, que nós devemos seguir tendo paz com nós mesmos, com todos ao nosso redor. Louvado seja o nome do Senhor. O mundo vive uma paz que ele não tem, uma paz momentânea. Mas nós que servimos a Deus, nós temos que exalar a paz. Nós temos que mostrar para o mundo que por mais que ele esteja em crise, por mais que ele esteja em momento difícil, a igreja tem paz. O servo de Deus tem paz. Nós vivemos em paz. Por quê? Porque a paz que existe em nós, a paz que habita em nós, não vem de nós mesmos. Vem do Senhor Jesus Cristo. E ele mesmo disse, louvado seja o nome do Senhor, a minha paz eu vos dou, a minha paz eu vos deixo, e não vos dou como dá o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. O mundo está atribulado, o mundo está indo de mal a pior, o mundo está uma calamidade, mas o cristão deve ter paz. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não posso perder a minha paz. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando eu perdo a minha paz, eu perco a comunhão com meu irmão, eu perco a comunhão com a igreja, eu perco a minha comunhão com Cristo, eu perco a paz
Louvado seja o nome do Senhor. Se eu perder a paz, eu perco o desejo de me congregar. Eu perco o desejo de ler a Bíblia. Eu perco o desejo de estar na casa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, eu não devo perder a minha paz. Então, neste versículo, existem alguns requisitos para aqueles que pretendem, que almejam alcançar a salvação. Louvado seja o nome do Senhor. O escritor é claro, é objetivo, é preciso. Louvado seja o nome do Senhor, em nos mostrar, em nos orientar, que para alcançar a salvação, você precisa abrir mão dos seus desejos. Você precisa abrir mão dos seus prazeres. Você precisa prosseguir na caminhada. Você precisa ter paz com você, com seu vizinho da esquerda, da direita, da frente. Você precisa ter paz com as pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, eu devo ter paz com mesmo aqueles que não servem a Deus? Sim, eu preciso ter paz com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Eu preciso mostrar a Ele que eu sou diferente. Louvado seja o nome do Senhor. Que em mim habita a presença do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o escritor, ele é bastante cauteloso em nos mostrar, em nos orientar que nós devemos seguir a paz com todos. Louvado seja o nome do Senhor. Seguimos a paz com todos e a santificação. O que é ser santo? Ser santo é ser separado, é ser desligado do mundo. Irmão, mas eu vivo no mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu devo entender, eu devo compreender, louvado seja o nome do Senhor, que eu estou no mundo, mas que o mundo não me pertence. O mundo não pode mais colocar dentro de mim os seus desejos. Em outras palavras, eu estou no mundo, mas eu não pertenço a este mundo. Eu estou aqui de passagem. Eu estou aqui, como diz o hino, de forasteiro. Eu não faço parte do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo eu vivendo no mundo, eu não sou sujeito, não sou obrigado a fazer aquilo que o mundo me oferece. Ou eu ando na contramão do mundo para andar com Cristo, para servir a Deus, ou não vai dar certo eu abraçar o mundo e abraçar a Cristo. Não tem como funcionar. Não tem como dar certo. Louvado seja o nome do Senhor. E para mim manter o meu padrão de santidade, eu preciso renunciar. Eu preciso abrir mão. Eu preciso dizer não para o mundo. Louvado seja o nome do Senhor, para mim poder agradar a Deus. Sem santidade na minha vida, eu não vou conseguir ver a face do Senhor. Porque não sou eu quem diz. Louvado seja o nome do Senhor. Não sou eu quem está falando. Quem está falando é a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Eu preciso abrir mão dos meus desejos, das minhas vontades, para poder agradar a Deus. Então, o versículo é muito preciso, é muito objetivo, onde ele nos manda seguir a paz com todos. E a santificação, louvado seja o nome do Senhor, eu preciso, louvado seja Deus, me manter separado do mundo, para que eu possa alcançar a santificação em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor.
Então, o versículo é muito claro, é muito objetivo, onde o próprio escritor nos orienta, nos alerta, que para mim agradar a Deus, para mim prosseguir agradando a Deus, eu tenho que me separar do mundo. Eu tenho que dizer não para o mundo. Eu tenho que renunciar ao mundo. Eu não posso andar abraçado com o mundo. Louvado seja o nome do Senhor, porque eu vou desagradar a Deus. Eu vou desagradar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E se eu sou uma nova criatura, eu preciso, como disse Paulo, ter a mente transformada. Eu preciso ter a minha mente renovada. Eu preciso entender que eu não sou do mundo, eu sou de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. O ambiente não deve me contaminar, pelo contrário, eu devo exalar santidade, paz ao ambiente em que eu estou vivendo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos, o escritor deixa bem claro: seguir a paz com todos e a santificação. Porque sem santificação, olha o que diz o versículo: sem santificação, ninguém verá o Senhor. O Senhor é santo. Por isso exige de nós santidade. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é santo. Por isso que Ele exige de nós, quero voltar a dizer, santidade. Louvado seja o nome do Senhor. Porque sem santidade não sou eu que estou dizendo. Não é o pastor da igreja que está dizendo. É a palavra de Deus. Sem santidade, ninguém consegue ver a face do Senhor. Então, isso aqui é muito sério. Louvado seja Deus. Este versículo nos orienta, nos alerta, nos abre nossos olhos. Como devemos servir a Deus? Separado do mundo, abrindo mão dos prazeres do mundo, dizendo não para o mundo, renunciando ao mundo, transformar a minha mente, o meu pensamento, para que eu possa alcançar a salvação em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero agradecer a você, que bondosamente tem parado para nos assistir. Meu muito obrigado. Deus abençoe a você e que te recompense poderosamente. Fique com esta palavra. Medite de tudo que foi narrado aqui nesta oportunidade, através desse versículo. Como diz a palavra de Deus, medite dia e noite, porque essas palavras não são do irmão Lucibal. É a palavra de Deus. Então, eu quero deixar esta palavra para o teu coração, para a tua vida. Que Deus te abençoe e que você fique na paz do Senhor Jesus.